prazer estar com vocês esta noite, mais uma edição do Encontro de Empresários, que tem como principal objetivo estreitar os laços, proporcionar a interação entre nossos associados e empreendedores de toda a região, a fim de fomentar e troca de experiências, além de promover a melhoria contínua das empresas. Aproveite esta oportunidade também para trocarem contatos e estreitarem seus laços com a CIL, pois somando nossos ideais, podemos progredir e desenvolver o comércio, a indústria, além da prestação de serviço de setores importantíssimos para a evolução de Limeira. Esta noite estaremos recebendo Luciana Cristino Azedo Oliveira, que é responsável pela gestão do núcleo operacional do projeto Extensão Industrial Exportadora PIEX, na região administrativa de Campinas, desde outubro de 2013. Hoje ela vai apresentar o projeto de qualificação empresarial custeado pela Apex Brasil, Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimento, e é realizado pela Fundação Carlos Alberto Vanzolini. Projeto que tem como principal objetivo melhorar a competitividade das empresas por meio de capacitações e melhoria das técnicas gerenciais, além de criar cultura exportadora. Convido então Luciana Oliveira, que apresentará a palestra Qualificação Empresarial para a Melhoria de Competitividade. A palestra de hoje é sobre qualificação empresarial para melhorar a competitividade das empresas. E para falar de qualificação empresarial, eu vou contar um pouco a história de como surgiu, falar rapidamente da Apex e da Fundação Vanzolini, para entender o contexto do projeto e apresentar o projeto para vocês. A Apex Brasil é a Agência Brasileira de Promoção à Exportação e Investimentos. Ela é uma agência comercial independente que ela atua principalmente para promover a imagem do Brasil e para promover os produtos e atrair investidores. E a missão dela é levar para o exterior um Brasil inovador, competitivo e sustentável. Dentre a área de atuação da Apex, eles dividem em 5 áreas de serviços. Uma delas, inteligência de mercado, onde uma empresa que busca um mercado e está preparada para isso, ela consegue ter acesso a pesquisas, a estudos para conhecer melhor aquele mercado. Ela prepara a empresa para entrar naquele mercado. Ela tem uma área de promoção de negócios e imagem, que são feiras, eventos, rodadas de negócios, aqui no Brasil e fora do Brasil. A Apex ela promove e apoia uma série de eventos. Um exemplo de um evento que acontece no Brasil, que tem forte participação da Apex, é o São Paulo Fashion Week. Então, ela tem uma série de eventos que ela promove, são mais de 1.300 eventos ao longo do ano, entre promoção e parcerias, para promover a marca Brasil. Atração de investimentos, ela atrai investidores para as empresas brasileiras e também tem a atuação na estratégia de internacionalização das empresas. Eu pulei qualificação empresarial porque aí a gente vai falar um pouco mais detalhadamente conforme for explicando o projeto. A Apex ela não tem escritórios no Brasil. Ela tem a sede dela em Brasília. E neste projeto que a gente atua, ela tem alguns núcleos operando o projeto, em parceria com algumas federações de indústrias. Ela tem uma pessoa representando a Apex, mas o escritório da Apex no Brasil é em Brasília. Mas no mundo, para apoiar a internacionalização das empresas, ela tem distribuído centros de negócios, onde ela disponibiliza para as empresas locais para reunião, assessoria jurídica, assessoria comercial para as empresas que querem buscar internacionalização. A Apex ela faz uma avaliação da qualificação da empresa, de quanto competitiva ela está. E avalia, dentro dos nichos que ela avalia, ela classifica as empresas por maturidade exportadora, que é, no fim do dia, o interesse da Apex com relação a promover o Brasil. Então, ela tem desde a empresa não exportadora,
e empresa iniciante, que é o foco principal desse projeto que a gente atua, até empresa exportadora intermediária, experiente ou internacionalizada, que já tem uma planta lá fora, que já frequentemente realiza comércio exterior. E os eventos, as ações de promoção da Apex são para as empresas de intermediário a internacionalizada. Então, por isso que ela oferece o projeto de qualificação empresarial para apoiar as empresas que não estão nesse patamar, mas que desejam melhorar sua competitividade e, em algum momento, assumir esse desafio da exportação. Por que a Apex busca a qualificação empresarial? A Apex ela é medida pela balança de exportações. Então, quando uma empresa ela exporta, se frustra com o processo de exportação e não volta a exportar, ou quando ela exporta, não faz a lição de casa corretamente e perde um determinado cliente, eu não consigo medir o crescimento das exportações, porque eu tenho picos de empresas que exportam por oportunidade e que não fazem um plano de exportação, não atuam no mercado externo como um fornecedor de mercado externo que prospecta cliente, que estuda um mercado, que adequa seu produto, que entrega conforme combinado e no prazo combinado. Então, a ideia da Apex com esse projeto de qualificação empresarial é estruturar as empresas, é preparar as empresas para que, uma vez que ela assuma o desafio de exportar, ela consiga efetivamente dar o primeiro passo e seguir adiante. Então, ela está qualificada, ela não vai se frustrar porque não conseguiu realizar o processo e aí ela desiste, eu perdi uma empresa que era potencial exportadora, ou aquela empresa ela partiu para o mercado, ela não desistiu, mas o cliente dela desistiu. Então, é uma outra oportunidade que a gente perdeu. Então, todo esse trabalho de qualificar a empresa, de preparar e de criar a cultura exportadora, é para a empresa entender que eu não posso, hoje eu exporto, amanhã o mercado brasileiro está aquecido, eu não quero mais esse cliente, eu não vou mais exportar. Não, ela desenvolveu, ela prospectou, ela tem um compromisso assumido com aquele cliente e ela tem que dar sequência naquele atendimento. Eu combinei que vou entregar em determinada data, eu tenho que entregar em determinada data. Eu tenho que entender a cultura do país para onde eu quero exportar. Então, eu tenho que me preparar antes. Então, a ideia do projeto de qualificação empresarial é que a exportação não seja um bicho de 7 cabeças. Uma vez que você se prepare e se organize para exportar, ela tende a ser um processo natural, como qualquer outro processo de comercialização dentro da empresa. Falei um pouco da Apex e desse projeto de qualificação empresarial. Como eu comentei, a Apex ela não tem escritórios no Brasil. E, para realizar esse projeto, ela realiza convênios com instituições de ensino, institutos tecnológicos, para que essas entidades elas façam toda a captação de pessoas, de empresas e realizem os projetos. Aqui no estado de São Paulo, o convênio é com a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, que é uma fundação criada na década de 60 pela Poliusp. Foi criada por uma necessidade dos estudantes que finalizavam a universidade, tinham que adquirir um conhecimento, fazer uma ligação entre universidade e mercado. E hoje a Fundação ela atua não só nos cursos de extensão, mas como cursos in company, e é muito conhecida no estado de São Paulo pela questão da ISO, certificação ISO e outras certificações que a Fundação oferece. Agora, o projeto em si, Projeto Extensão Industrial Exportadora, que é um convênio da Apex com a Fundação Vanzolini aqui em São Paulo, e que são oferecidos consultorias para empresas sem investimento financeiro da empresa. Esse projeto ele é todo custeado pela Apex. Então, não tem nenhum desembolso financeiro da empresa para receber esse projeto. E aqui em Campinas, a gente tem um grupo de consultores que atuam atendendo as regiões, são 90 cidades da região administrativa de Campinas. O principal objetivo do projeto é incrementar a competitividade da empresa. Eu não quero exportar. Não precisa querer exportar. Tendo um produto potencial exportador, um produto, um serviço, um software potencial exportador, é uma empresa que interessa. E por que não precisa querer exportar?
Porque a empresa, às vezes, ela não quer exportar porque ela acha que é complicado, porque ela acredita que não é capaz, e a ideia do projeto é mostrar que ela é. E aí, uma vez capacitada, a gente entende que assumir esse desafio de exportar, ele vai acontecer naturalmente. Ela vai buscar outros mercados, ela vai se interessar por outros mercados. Então, a gente, dessa maneira, está disseminando a cultura exportadora e, conforme a gente vai atendendo as empresas, a gente vai identificando as necessidades, as demandas, conhecendo os setores, conhecendo a região, e a gente consegue, de alguma maneira, mostrar para as empresas o que tem disponível, realizar capacitações para melhorar as técnicas empresariais e, dentro da avaliação, quando a gente conhece uma empresa, você começa a identificar, eu tenho uma empresa que passou por isso e que buscou essa solução. Então, interação de empresas até nos treinamentos que a gente oferece para que elas consigam buscar essa melhoria na competitividade. Como eu falei, está aqui em letras pequenas, não tem obrigatoriedade da intenção de exportar. Então, tem muita empresa que a gente oferece o projeto e que diz, não, eu não quero porque eu não quero exportar. Não precisa. Receba o projeto, receba essa consultoria gratuita. Nós vamos até as instalações da empresa, a empresa não precisa ir até a gente. Realizamos um diagnóstico e aí propomos as melhorias. Depois, se a empresa vai exportar ou não, é um segundo passo, é um segundo momento. Como eu comentei, quando a gente faz um diagnóstico da empresa como um todo. Então, dentro desse diagnóstico, a gente aponta os pontos fortes e os pontos fracos e propõe melhorias. E essas melhorias, elas podem ser desde a organização de alguns processos, de incentivo à qualidade, inovação, treinamento de funcionários e sinalizar outros desafios que a empresa pode ter. Estruturar melhor uma área, prospectar um determinado mercado. Então, a gente avalia a empresa como um todo, não só focando em exportação. O projeto ele tem uma metodologia. Essa metodologia é aplicada nacionalmente. Todos os núcleos do Brasil utilizam a mesma metodologia e ele tem uma sequência de ações. A primeira ação é a busca de empresas. Então, é esse processo que a gente faz de divulgação, de apresentação, de tornar o projeto conhecido para quando algum técnico entrar em contato com uma empresa, falar, olha, eu estou te oferecendo o PIX, já não seja uma palavra grega que ninguém nunca ouviu falar. Depois a gente faz esse contato com a empresa e agenda a visita. O projeto ele é bem interessante, que as empresas que recebem a visita, a gente não tem negativa de participação. Então, de todas as empresas que a gente visita, aproximadamente 99,5% entram no projeto. As que não entram, elas não entram porque elas acreditam que não vão conseguir fazer. Não é nem porque não querem o projeto. Então, realizamos a visita, é 100% de sucesso. Agora, essa fase anterior à visita, a gente ainda está fazendo um processo de divulgação para que as empresas conheçam o projeto. Depois disso, é feita uma outra visita para levantamento de informações para que a gente faça o diagnóstico. O diagnóstico é um relatório que é enviado, é apresentado para o empresário junto com o técnico que atende. Os nossos técnicos a gente não chama de consultor, a gente chama de técnico extensionista, porque ele está oferecendo para aquela empresa uma extensão do conhecimento que ele tem. Então, os nossos técnicos apresentam o relatório de diagnóstico, e lá constam pontos fortes, pontos fracos, e nos pontos fracos, junto com o empresário, vão ser priorizados o que é mais crítico para a empresa, o que deve ser feito naquele determinado momento. Aí, o técnico vai treinar o empresário e o empresário vai implantar a melhoria. Então, é um pouco diferente de uma consultoria, onde você contrata alguém para ir até a sua empresa, resolver um determinado problema, te entregar pronto e ir embora. O nosso projeto ele é um pouco diferente. Ele treina o empresário, ensina como fazer, ou a equipe designada por ele, e acompanha a implantação disso. Eu comentei que é feito uma priorização. O escopo do nosso projeto, a gente fica de 3 a 4 meses na empresa. A fase de diagnóstico ela acontece no primeiro mês. E depois a gente tem de 2 a 3 meses para implantar melhorias. Então, não dá para implantar um volume muito grande de melhorias. Então, você seleciona as que são prioritárias. Uma outra questão é a própria empresa, que não tem braço para implantar 10, 15 melhorias de uma vez só. Então, você
faz, implanta o que é mais crítico, coloca aquilo funcionando, deixa andar e você pode se reinscrever. A gente tem empresas que já receberam 3º ou 4º atendimento do projeto. A única exigência é que se espere um período de 6 meses para um reatendimento. E aí, nesse reatendimento, é feito um novo diagnóstico, avalia em que ponto a empresa está. Possivelmente, aquela idade, aquela maturidade exportadora dela melhorou, a nota dela, e aí vão ser atacadas outras áreas da empresa. No final, é sempre feita uma avaliação do técnico que te atendeu e do projeto como um todo. O projeto, como eu comentei no início, ele avalia a empresa como um todo. Então, a gente tem essa mandala, e a gente avaliando do ponto de vista da competitividade, de melhoria de competitividade da empresa, a gente avalia gestão estratégica, finanças e custos, capital humano, vendas e marketing, comércio exterior, produto e produção. E o comércio exterior eu só avalio se existe. Se não existe, a gente não avalia, porque não é o foco nosso, e possivelmente não existe, vai estar tudo ruim. É uma pontuação ruim, porque aquela empresa não está madura para exportação. E aí a gente vai avaliando pela prioridade da empresa. Como o atendimento é customizado, eu tenho que avaliar a empresa dentro do porte dela, dentro do mercado que ela atua, para eu definir quais as ações são realmente prioritárias. Eu não posso propor uma melhoria dentro do processo produtivo dele que seja incompatível com o porte da empresa, com o mercado que ela atua. Então, o técnico ele sempre faz essa avaliação. Mesmo que não seja, eu não posso comparar uma empresa de pequeno e médio porte com uma empresa multinacional que tem todos os seus processos e sistema de qualidade desenvolvido. Então, a gente faz essa análise considerando a questão da empresa. E, normalmente, seguindo uma sequência lógica, a primeira coisa que a gente mexe é em gestão estratégica. Estrutura a empresa primeiro. Capital humano ainda não é o segundo. Segundo é finanças e custos. E depois, vendas e marketing. São três itens que necessariamente precisam estar redondos para que você consiga assumir outros desafios, até de estruturar melhor a parte de recursos humanos. A parte de recursos humanos a gente estrutura quando a gente precisa, em alguma situação, reter aquele talento para conseguir estruturar as outras áreas. Então, ela tem que ser meio que paralelo. Mas a gente avalia dentro da prioridade da empresa o que é mais crítico para ela. Não adianta eu atacar vendas e marketing se eu não tenho uma estratégia definida. Como que eu vou montar um plano de vendas e marketing, estruturar a equipe, se eu não tenho uma estratégia definida? Então, existe uma sequência. Como que eu vou ter um recurso financeiro se eu não estou vendendo? Como que eu vou vender se eu não tenho recurso financeiro? Então, a gente avalia o que é crítico naquele momento para o empresário e é aí que é feita a priorização. Os nossos treinamentos também são realizados considerando essas áreas de atuação. Existem 2 tipos de treinamentos que são fornecidos. Um, em loco na empresa, onde a gente realiza direto com o empresário, é bem dinâmico, e a gente oferece mensalmente, bimestralmente, dependendo da época do ano, capacitações para grupos de empresas. Então, todas as empresas que são atendidas pelo projeto, elas recebem um e-mail convidando para o treinamento. É um treinamento gratuito também, não tem nenhum investimento para participar. A única exigência nossa é que a empresa esteja sendo atendida ou já tenha sido atendida. Uma empresa que não faz parte do grupo de empresas do projeto não recebe o treinamento porque a gente tem uma limitação de vagas. Então, independente do que foi priorizado na tua empresa, você vai ser chamado para palestras de planejamento estratégico, palestras de estruturação de vendas. Esse ano nós fizemos uma sobre formação de preço, custos e formação de preço, vendas e estruturação de equipe, e a última que a gente fez foi sobre planejamento estratégico. Mas não uma palestra para te ensinar como fazer, mas te mostrar a importância e como pode ser simples a elaboração, a definição da tua estratégia. E a importância de ter algumas coisas documentadas para te dar uma orientação. Então, além da consultoria, as empresas são convidadas para os treinamentos, são convidadas para participar de rodadas de negócios. Nós fizemos já 3 rodadas de negócios para empresas do PIEX, onde as empresas sentam com comerciais exportadoras e negociam, entendem mercado, avaliam possibilidade de colocar o produto lá fora.
Na de São Paulo, que foi em outubro, a gente teve empresa de pequeno porte que conversou com 5 comerciais exportadoras, avaliou a possibilidade de 5 mercados diferentes de atuação e meios diferentes de fechar o processo de comercialização. Algumas comerciais oferecem todo o serviço de você colocar o teu produto lá fora, desde o marketing até o processo de exportação, a empresa não precisa ter radar. Tem outras que só colocam o produto e usam toda a estrutura da empresa, cada uma atua num determinado mercado. E as empresas que participaram, elas ficaram muito satisfeitas, porque elas conseguiram conhecer possibilidades de mercados e possibilidades de modelos de negócios para uma empresa de pequeno e médio porte que elas não conheciam. Uma outra ação que foi feita para empresas do projeto, em maio, nós tivemos uma missão Peru-Colômbia, onde a Apex ela investiu na estrutura para realizar as negociações, colocou as empresas em reunião com compradores, fez todo o processo de traslado, de organização do evento, e o empresário ele arcou com passagem e hospedagem. E arcou com alguma coisa de refeição e traslado, dependendo se ele não queria estar com o grupo, porque quem estava com o grupo de 5 dias que eles ficaram, 5, 6 dias que eles ficaram, 4 dias e não teve nenhum investimento para estar lá, para procurar cliente, foram a feiras, conversaram com clientes. Então, tudo organizado pela Apex. E todas as empresas que participam do projeto, elas são convidadas para esses eventos, porque os eventos que a Apex promove, as empresas que não estão maduras, elas não podem participar. Então, são feitos eventos específicos para a empresa do projeto. Hoje, o projeto ele tem atuação em 36 núcleos operacionais. O núcleo é o que a gente chama de região atendida. E tem em 14 unidades de federação. São Paulo foi a penúltima, desde 2011, e Pará começou esse ano. Então, essa é a área de atuação. Cada estado tem uma ou mais de uma instituições que realizam o projeto. E desde 2008, quando esse projeto ele começou a ser realizado pela Apex, já foram investidos mais de 50 milhões, e nós já temos mais de 14.500 atendimentos em mais de 12 mil empresas hoje. 3 núcleos que já estão operando, que é o de Grande São Paulo, que começou primeiro em 2011, Grande Campinas e Grande Ribeirão, que começaram ano passado. E a gente está abrindo mais 2, no Vale do Paraíba e em São José do Rio Preto. Aqui no nosso núcleo, nós temos 6 técnicos atuando, mais a gestão e o estagiário que nos apoia em toda essa organização de eventos de realização do projeto. Aqui tem os nossos contatos da gestão do núcleo, tenho o meu contato aqui, mas um e-mail fácil de gravar é o do PayEx. Eu até acredito que vocês tenham recebido o convite do evento com o nome do Sérgio Magalhães, que é o responsável pela gestão estadual. Eu peço até desculpas por ele não ter podido estar aqui, estou representando ele, porque ocorreu um imprevisto e ele não pôde participar. Esses são os nossos contatos e eu fico à disposição caso vocês tenham dúvidas, queiram fazer algumas perguntas. Eu tenho uma pergunta que eu gostaria de saber. Essas buscas das empresas que vocês fazem, como é que é feita essa seleção? Isso é o que eu gostaria de saber. Se é feito, por exemplo, por setores, se vocês recebem, por exemplo, uma necessidade de empresas que tem determinados tipos de produtos que tem colocação fora, ou se é por tamanho de empresas. Como é que é feito essa triagem dessa busca inicial? O foco principal do projeto são pequenas e médias, com produtos potenciais exportadores. Então, eu tenho empresas de serviço, de software que eu atendo, mas o principal volume são de indústrias. Mas não tem uma divisão por setor. A gente recebe algumas demandas da Apex de atender determinadas empresas na área de sustentabilidade, determinadas empresas com forte potencial em inovação, mas eu não tenho restrição de atendimento se a empresa não tiver essa característica de inovação, de sustentabilidade. A minha restrição de atendimento é se a empresa ela não tem potencial exportador. Então, um produto, por exemplo, uma consultoria, que ela não possa vender o serviço dela lá fora, eu não posso atender.
Mas se eu tiver um serviço que eu posso desenvolver um mercado e oferecer lá fora, eu não tenho limitação. A empresa de grande porte, a gente não prospecta. Então, entende-se que, por ser um projeto que não tem investimento financeiro e que uma empresa de grande porte ela está estruturada para realizar ou para investir numa consultoria, ela não é o nosso foco. Mas isso não significa que a gente não possa atender. Então, a gente tem casos de empresas de grande porte atendidas pelo projeto. E no caso de uma empresa sentir que ela gostaria de participar desse projeto, ela poderia entrar em contato e solicitar? Tanto que esse processo de divulgação que a gente faz, a ideia é essa, é que a gente abra a oportunidade para as empresas. Eu assisti a palestra sobre o projeto e eu tenho interesse em participar. A gente vai encaminhar uma ficha de inscrição, que ela pode nos encaminhar por e-mail, e na primeira visita que é realizada na empresa, a gente pega a assinatura. E aí, ou a gente pode ir até a empresa para explicar melhor o projeto e, nessa primeira visita, a empresa tomar a decisão de seguir ou não com o projeto. Faz parte da nossa metodologia realizar essa primeira visita para apresentar o projeto independentemente. Primeiro, você tem qual que seria mais ou menos o ponto de corte entre o que você considera, o que o projeto considera como uma empresa média e uma de grande porte? Normalmente, a gente tem duas avaliações, né? Uma avaliação que é o faturamento e uma avaliação que é o número de empregados. A gente normalmente foca no faturamento. A gente tem empresas que não têm um faturamento tão alto e que são potenciais para o projeto, que consideraríamos de médio porte, um faturamento de 20 milhões por ano, mas que tem um número de funcionários que, dependendo, poderia ser classificada como grande. Mas a gente não tem um limite, daqui para cá eu não atendo. Até mesmo quando a gente recebe uma empresa de grande porte, a gente consulta a Apex. Posso dar sequência? Não posso? Como que a gente vai classificar aqui? Porque, às vezes, tem empresa de 10 funcionários que tem uma rentabilidade, está muito bem estruturada também, né? Então, não tem um ponto de corte. Tem os números que a gente considera os grandes números para separar pequena, média e grande porte. Ok. O projeto está desenhado, então, para empresa de pequeno e médio porte, como você está falando, né? Eu entendo que uma das grandes necessidades da empresa, que até tem um produto exportável, né, um produto com tecnologia para exportação, é ter estrutura para isso, e é isso que vocês estão se propondo a ajudar a empresa a montar. Obviamente que essas empresas não têm capacidade de ter um departamento de comércio exterior, né? Então, talvez um dos canais já é fazer a exportação através de uma comercial exportadora para não trazer esses custos operacionais para dentro de uma empresa pequena e de médio porte. Mas eu acho que a grande dificuldade, né, e daí talvez, se vocês também trabalham também com essa necessidade, é o seguinte, grande parte do projeto trabalha do portão para dentro, preparando a empresa para a exportação. Mas a empresa pode ter um produto exportável, mas ela não conhece mercado nenhum de exportação. Ela não sabe o quanto o produto dela é vendável nos mercados externos, né? Como faz essa aproximação entre se eu tenho um produto bom e aonde eu posso fazer a canalização de venda desses produtos? Ou seja, porque eu não conheço, uma empresa pequena não conhece, a América do Sul não conhece, enfim, em termos de exportação, né? Não conhece esses mercados exportadores. Então, como que faz esse link fora da empresa? Como que se aproxima, né, a empresa do seu canal de distribuição ou do seu cliente potencial lá fora? Existe um processo que, além de olhar essa estruturação, quando a gente entende que a empresa está minimamente estruturada, a gente tem um especialista em Comex que ela vai dar os primeiros passos. Primeiro, ensinar como funciona e depois ensinar como montar um plano de exportação. E neste ensinar como montar um plano de exportação, são apresentadas diversas ferramentas de estatísticas, onde a empresa ela pode, com o NCM do produto dela, identificar que mercado está comprando, a que preço, em que volume. Então, todo esse como conhecer melhor um mercado, o projeto oferece, dentro da capacitação, desde que as outras áreas estejam estruturadas. Então, a gente tem situações que a empresa, eu quero exportar. Você quer exportar, mas vamos arrumar aqui, primeiro não dá tempo. Eu tenho uma demanda. Aí a gente faz um atendimento compartilhado. Eu vou com um consultor generalista tentar resolver, deixar mais ou menos estruturada.
e depois, juntamente, a nossa especialista em Comex, ela vai para a empresa e já começa a dar essa primeira orientação. Um outro comentário que você fez, que a empresa não tem o departamento de exportação. Para ela buscar um mercado, ela tem que ter pelo menos uma pessoa para fazer todo esse estudo estatístico, para colocar um pouco de inteligência nos números e para, junto com a diretoria da empresa, definir as estratégias de atuação. Então, isso é a estratégia da empresa, de dentro da empresa. Com relação aos meios, tem as comerciais exportadoras, nós temos empresas hoje que estão exportando pelo Exporta Fácil dos Correios. Então, ela tem um produto com alto valor agregado, que atende às características exigidas pelo correio para realizar o processo de exportação dela, e para ela é mais viável fazer dessa forma do que entrar com o processo de tirar radar. Então, isso é avaliado muito cada caso, mas tem um apoio sim. E a empresa que já está madura tem todas as ações da Apex. A Apex ela tem estudos de mercados disponíveis no site, estudos mais antigos, de 2010, 2011, e aí a empresa que ela quiser investir um pouco mais, ela pode encomendar um estudo de mercado, de um determinado mercado. Mas aquela prévia para conhecer os 10 mais, e depois transformar nos 3 mais, a gente ensina o caminho. Hoje o governo ele disponibiliza uma série de estatísticas que você consegue direcionar para quem está comprando, para onde está indo, quanto está pagando. Eu tenho um exemplo de um cliente que ele exporta biquínis e ele tinha que decidir se ele ia para uma feira em Miami ou se ele ia para uma feira em Nova York. Primeiro que os Estados Unidos não era um potencial mercado para ele, porque o custo dele, que o preço que ele poderia vender, era o dobro do que os Estados Unidos estavam pagando pelo biquíni. Mas o biquíni dele tem um valor agregado em diferencial. Estudando, fazendo esse estudo mínimo, ele tomou a decisão de ir para Nova York, que é um mercado que paga pelo valor agregado e que ele está conseguindo comercializar o produto dele. Por quê? Não era uma primeira orientação ele ir para esse mercado, mas era um desejo dele. Então, você tem que levar em consideração, a estratégia dele era fornecer biquíni para o mercado americano, apesar de não ser o melhor mercado para o produto e para o preço dele. Então, a gente fez, junto com ele, esse estudo e direcionou. Já que você quer ir para lá, então vai aqui, porque se você for para Miami, você não vai vender. Esse mesmo cliente, ele tinha um problema de capacidade produtiva. A gente, idealmente, tinha que mexer na capacidade produtiva dele primeiro, para depois prospectar mercado. Mas ele tinha demandas. Então, o que a gente fez? Organizou minimamente o que precisava, focamos na exportação e agora ele está recebendo um reatendimento a partir de janeiro para trabalhar especificamente a capacidade produtiva dele. Os seus consultores, quando eles chegam nas empresas, você disse que eles ficam, em média, 90 dias. Essa é a primeira etapa do trabalho deles, é isso? O primeiro atendimento. Ele vai um dia, ele conhece superficialmente a empresa, apresenta um pouco o projeto, depois ele vai uma segunda vez, que aí, às vezes, dependendo do porte da empresa, de quantas pessoas ele tem que conversar, ele fica de meio período a um dia inteiro, que é onde ele visita as instalações, faz um checklist junto com o empresário, e vai, numa terceira visita, apresentar o relatório de diagnóstico. Esse processo de 3 visitas, dependendo da agenda, do casamento da agenda entre o técnico e o empresário, a gente consegue fazer num período de 20 dias a um mês. Num período de 20 dias a um mês. E aí você tem de 2 a 3 meses porque normalmente quando a gente apresenta o relatório, a gente já dá um treinamento e já deixa uma tarefa para o empresário. E aí você tem um período de 2 a 3 meses para acompanhar a evolução daquela tarefa. Aí depois, então, a gente pode depois no período de 6 meses, a gente pode se reescrever para poder dar um andamento, dar uma outra sequência, então. É isso que você falou? Isso. A empresa pode se reinscrever. Nós temos algumas vagas direcionadas para reatendimento e eu faço 2 avaliações para reatender. Realmente tem potencial exportador, porque, às vezes, a gente faz um primeiro atendimento até para identificar o potencial exportador daquele produto. E a segunda avaliação que a gente faz é a dedicação do empresário no primeiro atendimento. Porque o sucesso do projeto ele não existe se não tiver uma dedicação forte do empresário. Então, se não houve dedicação, se a gente não conseguiu evoluir nas tarefas do primeiro atendimento, eu não tenho por que reatender, porque eu não vou ter resultado. Então, ele até pode ser reatendido
se ele tiver empresas menos dedicadas do que ele, competindo com ele. Mas se eu tiver que escolher entre uma mais dedicada e uma que não se dedicou muito, a mais dedicada vai receber o reatendimento. Qual é o tempo hoje da fila de espera entre o empresário fazer a inscrição e receber a primeira visita? Aqui em Campinas, a gente ainda não tem fila de espera. A gente está numa situação mais favorável que, nos últimos 2 meses, eu devo estar com os técnicos fechando agora a agenda de dezembro. Então, eu devo ter técnico que não tem mais agenda para dezembro, só para janeiro. Mas ainda não considero uma fila de espera, porque dezembro é um mês atípico, você não tem todos os dias do mês livres. Eu entendo que, para ter uma fila de espera, eu teria que ter umas 90 empresas esperando. Por quê? Com o grupo que eu tenho hoje, eu consigo abrir aproximadamente 30 empresas por mês. Bom, mais uma vez, obrigada. Vocês têm os meus contatos, eu fico à disposição. Bastante interessante para nós, empresários, né? Saber deste projeto, que é mais um passo, mais uma oportunidade aos empresários que agregam, né, aos seus produtos, né, exportar e conhecer e saber que existe uma empresa que pode auxiliar a chegar a esse projeto de exportação. E queria agradecer a todos, né, que estão aqui hoje, que vieram nos prestigiar, e aos nossos internautas, e dizer que este ano nós estamos encerrando esse encontro com os empresários, e a todos que nos prestigiaram, nosso muito obrigado.